hoje, que dia especial que é, gente? Um dia de muitos insights e muitos pensamentos bons. A gente não tem isso todos os dias, né? A gente vai treinando o cérebro pra começar a pensar assim. E eu tô aqui com meu bolo de aniversário que eu fiz pra mim. E foi isso que me trouxe muitos insights sobre o aniversário e sobre como a gente cuida da gente mesma. O meu exemplo aqui é sobre bolo, porque eu uso essa analogia sempre, é o que eu faço há muitos anos na vida, né? Então, pra mim é muito fácil fazer referência com bolo. E eu fiz muitos bolos para muitas pessoas ao longo da minha vida. Claro, como confeiteira, como a minha profissão, eu fiz muitos bolos, né, à venda. Mas eu também dei inúmeros bolos de presente, inúmeros. Ao longo dos anos, assim, incontáveis. E aí, esse ano, eu tô morando numa cidade que eu ainda não conheço quase ninguém, né? Não tenho ainda intimidade, assim, proximidade para uma comemoração, para alguma coisa assim a mais. E aí eu fiquei assim, ai, não vou fazer. Tô cansada de sempre fazer o meu bolo. Mas eu, né, que faço um bolo vegano, faço um bolo sem glúten, acho sensacional. Aí eu fiquei assim, eu acho que eu deveria fazer. Daí pensei. Aí de repente passou um senhor vendendo morangos aqui na frente de casa. Lindos os morangos, bem vermelhinhos. E eu falei, quer saber? Eu vou fazer meu bolo. E vai ser de morango recheio. Aí tá aqui, eu aproveito para celebrar a chegada da primavera, aproveito para celebrar a vida, a renovação e toda essa transmutação que as mudanças de estações trazem. E junto, esse ano, a gente tem eclipse que mexe com muitas energias, que mexe com as coisas de forma boa. Eu acho bom, porque é sempre bom que a gente repense e que a gente, né, crie assim umas decisões para a vida, umas mudanças que a gente quer ver na vida. E a gente começa mudando de dentro para fora, é sempre, né? Então, assim, por exemplo, eu tava meio incomodada com estar muito só aqui, né? Com, de repente, não ter curtido tanto a cidade, ou frustrada com estar fazendo 42 anos, e daí aquela coisa assim, será que eu tô vivendo do jeito que eu queria estar vivendo? E aí, cara, a gente vai pensando, e assim, a vida é o que é. A gente se esforça, a gente batalha, a gente aprende, a gente conquista, mas vai ter muitos momentos que a gente vai olhar em volta e falar, será que é isso? Será que é isso que eu quero? Será que é isso que eu deveria estar fazendo? Será? E se, né? Um grande e se? E se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? E se eu mudar isso? Se eu mudar aquilo? Então eu tô aqui falando pra vocês, eu espero que toque em vocês em algum lugar, porque pra mim isso tem sido muito importante, como uma aceitação mesmo de mim, da minha pessoa e da minha estrada percorrida. Eu acho que o que é o mais valioso que a gente tem na vida, todas nós, é a nossa história, é o caminho que a gente percorreu, porque a gente aprende tanto nesse caminho que é só nosso. Ninguém vai tirar isso de você. Ninguém. É só seu. Tudo que você aprende, tudo que você conquista. E às vezes a gente olha pra trás e fala, pô, mas eu não conquistei nada. Ah, por quê? Porque eu queria estar com uma casa própria, eu queria estar vivendo numa cidade melhor, ou eu queria estar, né, tendo mais coisas, eu queria ter conquistado mais coisas materiais, ou eu queria ter mais diplomas, ou eu queria, sabe, assim, a gente vai querendo mais, né? E às vezes a gente pode se contentar com tão menos, que na verdade não por ser inferior ou ter menos valor, mas por ser mais da vida, assim, sabe? O que a gente tem na vida, que a gente tá conquistando, que a gente tá carregando e que a gente vai levar, que vai ser nosso. Uma das coisas que eu digo que é muito importante pra mim, que são as amizades. Pra mim é uma coisa que eu não consigo nem explicar. E aliás, é por isso também que me frustra muito às vezes o fato de não estar com muitas amizades, ou de não estar próximo das amizades que eu já fiz, que eu já conquistei na vida. Então vem muito questionamento, né? Vem muito assim, mas que saudade, né? A saudade dói, tá longe da mãe, a mãe tá
bem longe, então dá saudade, isso dói. Então eu quis me reconectar comigo mesma e parar pra pensar bem nisso, assim, no o que é meu e ninguém tira. E eu acho que todo o aprendizado que eu tive até aqui é muito meu. Toda a história, que é aquilo, né? Muita gente olha e fala, ai, mas você já tentou tanta coisa. Não, gente, eu não estava tentando nada, eu estava realizando. E eu acho que o tentar é quando você olha assim e fala, será que eu consegui ou não consegui? Sim, eu consegui, porque eu realizei, né? Então tem muita coisa assim que a gente fala, ah, mas não deu certo. Deu certo. A gente tá aqui, a gente tá viva, a gente tá realizando. Por mais que às vezes a vida fique meio parada, meio monótona, a gente olha assim e fala, ai meu Deus, o que eu tô fazendo? Tá acontecendo, os dias estão fluindo, as coisas estão fluindo, a gente tá vivendo, conquistando, às vezes muito de pouquinho, mas é assim mesmo, às vezes a gente dá uns saltos maiores e às vezes a gente fica ali numa conquista mais diária, mais constante, mais linear até, talvez, né? E eu tenho visto que uma das coisas mais importantes é que eu preciso honrar a vida. E isso, a depressão complica, né? A depressão faz com que, desde muito pequena, assim, eu tinha um cansaço, assim, de viver e de criar expectativas, não conseguia fazer planos, não conseguia sonhar. Sonhar com a vida, com o futuro, sabe? Com pequenas coisas. Então agora eu tô num aprendizado muito legal, inclusive assim, parece que até olhando para a criança que eu fui, para aquela Isis pequenininha, que precisava muito sonhar e não conseguia. E nunca é tarde, gente, nunca é tarde para nada. Esse aprendizado de conseguir olhar para o meu passado, olhar para minha história e honrar cada tentativa e acerto que eu fiz, porque nada deu errado. Então, assim, é a conquista maior que eu posso dizer hoje, no dia do meu aniversário, que eu celebro, eu honro, eu carrego comigo. E eu também quero poder falar sobre isso e inspirar. Inspirar. Ai, gente, isso aqui tá tão lindo. Tô apaixonada por esse bolo de 42 anos. Então eu quero inspirar vocês a fazer o próprio bolo. Vocês entendem? Que é o quê? É olhar pra si, é descansar, você tá dando conta de tudo, então quando é que você vai dar conta de si mesma? E a gente não precisa dar conta de tudo, né? Mas a gente precisa se cuidar, gente, porque a gente nunca mais vai ser jovem como a gente é hoje. E muitas vezes eu pensei assim, mas eu jovem, já não sou jovem. Mas daí eu olho, por exemplo, pra minha mãe, fez 69 agora, virginiana também. 69 anos, gente, é muito mais. Ela é jovem ainda, porque quem tem 80 fala assim, nossa, mas ela é tão jovem. E ela, inclusive, aparenta uma jovialidade muito gostosa, assim, muito boa, muito inspiradora. E aí, tô eu aqui com meus 42, eu vou dizer que eu não sou jovem? Ou que eu não posso fazer alguma coisa? Claro que eu posso. Eu posso começar um canal no YouTube, eu posso começar um podcast, eu posso começar uma mentoria particular que está acontecendo e eu consigo trazer toda essa minha experiência de vida, porque eu comecei muito cedo. Então, se alguém perguntar pra mim desde o quero sair de casa, vamos lá, vamos tomar essa decisão, vamos fazer isso, vamos ver se é isso primeiro, né? Então a gente vai nesse fluxo de qual que é o que você precisa decidir ou resolver ou mudar, e a gente vai acompanhando isso. E eu tô muito contente com essa nova fase. O meu livro se encerrou e eu estou muito contente com todo esse fluxo, com toda essa história que ele viveu. Quando eu passei 2 anos e meio criando ele. Então foi um período longo da minha vida. Porque normalmente a gente faz as coisas mais rápido, né? Mas como ele foi um livro de receitas, todas testadas do zero, eu sonhava com as receitas. E esse livro, ele obviamente que ele é finito, porque ele é independente. Eu mesma banquei ele todinho.
Então eu fui pra gráfica, fiz inúmeros orçamentos e eu tive que fazer uma tiragem alta, porque a gráfica não, a gráfica, se ela for fazer 10 livros, o livro vai sair a muitos centenas de reais. Então não dá. Então ela faz centenas de livros. E aí esse livro acabou e ele não vai ter uma tiragem nova. Por quê? Porque eu não banco mais ele, entende? Eu agora quero bancar outra coisa. Outra coisa, não tem como continuar no livro. Porque é um nicho específico, né? É um livro todo de confeitaria vegana e sem glúten. Ele é incrível, eu tenho muito orgulho dele. E fiquei melancólica por um tempo que eu comecei, quando eu comecei a divulgar o que ele ia acabar, eu ficava assim, tipo, mas ele vai acabar mesmo? Sim. Esses são meus exemplares de que eu vou levar pra vida. Eu não sei quanto tempo eles vão durar comigo, né? Porque são 6 exemplares. Na verdade, são 4, né? Um que eu uso na cozinha, das minhas auto-pesquisas. E esse outro aqui é um que tem um defeitinho, que ele veio com defeito na gráfica. Então, eu tenho 4 exemplares, que são meus. E eu quero guardar, eu quero muito guardar, porque eu sou uma colecionadora de livros. Imagina que eu vou ficar sem o meu, que é o meu maior orgulho, e ele vai continuar sendo parte de mim para sempre, porque ele é a minha história, ele é a minha maior criação. Vocês têm noção disso, gente? Um livro físico, lançado no final de 2022, de receita ainda. Que qualquer pessoa, hoje em dia até na inteligência artificial, você consegue receita de qualquer coisa. E esse livro, quando eu estava criando ele, eu já sabia que ele ia ser físico, ele não é um livro digital. Por quê? Porque eu amo livros, amo o peso do livro, o cheiro do livro, a textura do livro. Então ele tem toda uma laminaçãozinha na capa, assim, em verniz, que nossa! Enfim, ele é a minha criação e como ele é a minha criação, ele é perfeito para mim. Mas ele é finito. Então eu passei um período pensando nisso, pensando em como que eu faço para finalizar ele, né? Aí eu entendi que ele não tem fim, ele só tem fim nas vendas, né? As vendas realmente assim encerradas. E aí o que a gente pensa? Preciso de uma carreira nova, né? Preciso de uma profissão, preciso entender o que eu sou agora, né? O que eu vou fazer agora. E aí veio as mentorias de uma forma muito natural, como as outras profissões que eu já tive também vieram de forma muito natural. E eu tô muito contente porque a gente precisa disso, a gente precisa ter com quem conversar, a gente precisa ter um lugar seguro para poder falar, para poder devagar até, sabe? Porque eu acho que é igual na terapia, naqueles momentos que você tá achando que aquela sessão não tá valendo nada, que você pensa, não tô chegando em lugar nenhum, tô só devagando. Essas trazem muitas coisas. Pra mim, eu demorei pra aprender isso também. Teve muitas vezes que eu falei, nossa, tô gastando aqui um dinheiro pra não falar nada, não entender nada, não curar nada. Mas sim, quando a gente fica ali meio perdida nos pensamentos, nas emoções, a gente realmente tá olhando pra algo, a gente tá tratando. Às vezes tá conturbado, às vezes tá embaçado, mas funciona. Então a divagação também é muito importante. Às vezes eu divago sozinha, até fico falando sozinha. A escrita é muito importante, né, pra liberar a mente, assim, liberar os pensamentos, mas aí já é outro assunto. Hoje eu quero dizer pra vocês que nunca é tarde pra nada. Nunca é tarde pra nada, gente. E eu quero me lembrar disso cada vez mais. Quanto mais tempo passar e eu estiver viva, eu quero me lembrar isso, que nunca é tarde pra nada. E a gente vai memorizando, a gente vai guardando as coisinhas no coração, as nossas conquistas, as nossas honras, as pessoas que nos amam, as pessoas que nós amamos, as flores que cultivamos no caminho. Isso, gente, representa tanto pra mim que eu tô até meio emocionada já.
Porque o fato de eu ter um jardim para cuidar e todas essas flores saíram do meu jardim, isso me deixa muito honrada. São flores comestíveis, algo que eu estudo há muitos anos e nunca vou deixar de estudar. Por quê? Porque eu amo o jardim e eu amo a comida. Eu amo a comida natural. Então tá aqui, eu vou até contar pra vocês que eu tenho camomila, amor perfeito, mini, que é a coisa mais fofinha. Tenho as lavandas. Talvez elas não sejam muito boas pra comer assim, né, no bolo, mas elas são comestíveis também, ou seja, não faz mal. Tem a flor de mel, que é a coisinha mais fofa, que ela tem um cheiro de mel muito perfeito. E eu tenho a madressilva, que é uma grande novidade pra mim, porque eu nunca tive uma e... Enfim, ela floriu pela primeira vez. E ela dá aqui, bem na janela do meu escritório. E eu... honradíssima que a natureza me celebra, sabe? Eu celebro a natureza e eu reconheço que ela me celebra também. Eu reconheço que ela se expõe pra mim, sabe? E eu aproveito e tiro o maior proveito disso. De forma natural, é claro, de forma muito respeitosa. Então são essas as flores que eu tenho no meu bolo de 42 anos. Eu tô muito falando o número, gente, porque é um número que eu não achava que eu chegaria. Não sei porquê, não consigo explicar isso, mas eu sei que é muito da depressão mesmo, de ser mais forte do que eu, sabe? De eu como uma pessoa pensar tão positivo e ao mesmo tempo ter a depressão puxando para baixo e trazendo uns pensamentos que, né, que a gente não quer mais pensar, a gente não quer ter, a gente precisa controlar isso. E por isso eu tirei o dia hoje para me celebrar, para celebrar a natureza, para honrar o meu caminho e para dizer para vocês que os links estão aqui embaixo. Eu deixo o meu e-mail aqui na legenda se você se interessa por fazer uma mentoria de 6 semanas comigo para tentar dar essa levantada e mudança. Aproveita até essa fase de mudança de estação, dos eclipses, estão trazendo muita coisa à tona e vamos lá. Vamos embora, vamos juntas, não tem por que ir sozinha, tá bom? Um beijo, gente, obrigada por ficar até aqui. Compartilha, deixa seu like, se inscreve no canal, que essa pessoa aqui agora traz conteúdo toda semana e eu quero muito que ressoe com você. Então comenta aqui comigo, vamos conversar e ver como é que tá chegando aí, tá bom? Obrigada!